Veja bem que tudo aqui é uma escolha soberana de Deus, uma orientação do próprio Deus para Moisés. Moisés vai realizar então a primeira separação, a primeira consagração dos sacerdotes. É Moisés quem vai pegar, chamar Arão, seus filhos, e vai consagrá-los a Deus. Então ele vai ali fazer o papel de um sumo sacerdote, uma única vez, a primeira vez, para a inauguração do sacerdócio. Então veja ali que as roupas, quem mandou fazer, quem orientou como fazer, os objetos que foram feitos, tudo debaixo da orientação de Deus, segundo a vontade de Deus, sempre figura daquilo que existe no céu. Então hoje o que nós vamos estudar é a purificação e a consagração do sacerdote Arão e de seus filhos. Vamos ver na parte 1 a consagração de Arão e seus filhos. Tópico 1, a lavagem com água. Tópico 2, a unção com óleo. Tópico 3, animais são imolados como sacrifício. Tópico 1, então, a lavagem com água. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Muitos eram os rituais de preparação que os sacerdotes deveriam realizar antes de se achegarem à presença de Deus. Uma parte dos rituais era a lavagem com água, que simbolizava a pureza e perfeição. Deus é santo e requer santidade do seu povo. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levíticos 19:2. Então a primeira coisa, eles estavam ali diante do tabernáculo ali. E Moisés então pegaria Arão, seus filhos, e os lavaria. Esse lavar aí não é apenas lavar o pé, como os sacerdotes fariam depois, mas agora não, era um banho realmente, era uma imersão em água. Para nós é como se fosse aquele batismo em água por imersão, que a pessoa quando é imergido na água está significando, ele está morrendo, está sepultado. Se você tirar uma foto do mundo, ele não aparece, ele está debaixo d'água, ele está sepultado, está morto. Então ele vai agora nascer para uma nova vida. Então esse banho aí, que o sumo sacerdote e os seus filhos tomaram, Moisés deu esse banho neles, foi por imersão, foi uma purificação para poder começar a aprender ali como fazer o serviço no tabernáculo. Então a iniciação da consagração, a iniciação da vida para Deus, eles tiveram que ter ali um símbolo de um novo nascimento, de um começar de novo, de um ser sepultado e ressuscitar para uma nova vida. A partir de agora, uma vida entregue totalmente nas mãos de Deus, para uso exclusivo de Deus. Olha, atualmente o crente é limpo pela palavra, João 15:3, e pelo sangue de Cristo, como está em 1 de João 1:7. Sem pureza e santidade não podemos nos achegar à presença de Deus. Uma importante razão pela qual o crente deve santificar-se é que a santidade de Deus, em parte, é revelada através do procedimento justo e da vida santificada do crente. Nós fazemos os mesmos rituais de Arão e seus filhos para sermos santificados, purificados? Não. Nós somos purificados agora pela lavagem da água, ou seja, nós ouvimos a palavra de Deus e essa palavra, através do Espírito Santo, ela vem nos causando o quê? Um convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Vai causar em nós um desejo de arrependimento. É nessa hora que nós vamos ser purificados. Pode ver que as pessoas geralmente, quando vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador, elas ouviram a pregação do Evangelho e essa pregação os convenceu que são pecadores, então eles começam a chorar. Isso é uma coisa que acontece na maioria das vezes. Por quê? A pessoa ali está sendo o quê? Lavado pela ação da palavra que vai bater em seu coração e vai quebrar ali aquela barreira que existe. Depois nós temos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, além dessa lavagem pela palavra, nós recebemos espiritualmente a purificação por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz em nosso lugar. Então o sacrifício que ele fez em nosso lugar, aquele sangue é o sangue purificador. Ele derramou o seu sangue, ele nos comprou, nos reconciliou com Deus,
ele nos remiu, né? Então ele veio fazer o que? A expiação. Ele deu a sua vida em lugar da nossa vida. Então veja só que esse sangue vai nos purificar nessa hora. A partir daí, nós somos declarados o quê? Santos. E a partir daí nós temos o quê? Uma nova vida com Deus. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É por isso que existe mudança de caráter, de atitude, de maneira de falar, de vestir, porque houve uma mudança. Vem aí morar em nós o Espírito Santo. Então a santidade de Deus vem até nós para que nós possamos começar uma vida nova agora com Deus. Tópico 2, a unção com azeite. Êxodo 30, 23 a 33. O azeite da unção deveria ser derramado sobre a cabeça de Arão e seus filhos. O azeite é símbolo do Espírito Santo que viria habitar no crente pelo ministério intercessor de Jesus. João 14, 16, 17 e 26. Bem como o batismo com o Espírito Santo. Atos 1, 4, 5 e 8. Assim também a igreja recebeu o penhor do Espírito. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Mas alguns de seus membros são individualmente separados para ministérios específicos, segundo os propósitos de Deus. Então o azeite era derramado sobre a cabeça de Arão e derramado na cabeça de seus filhos. Então eles estão sendo agora o quê? Separados. Quando existe esse derramamento de azeite, essa unção com azeite, está significando, eu estou separando essas pessoas. Existem várias pessoas, mas essa aqui eu estou separando. Quando você, por exemplo, segundo a Bíblia, em Tiago, você unge o enfermo com óleo, quando você faz isso, você está separando essa pessoa para ela receber uma bênção de Deus. Você está separando essa pessoa para que ela receba aquilo que Jesus já fez por ela na cruz do Calvário, levando as suas enfermidades, suas doenças. Então você está separando para aplicar ali esta palavra sobre aquela pessoa. Então a cura acontecerá, porque Jesus já levou os nossos pecados sobre ele, já levou as nossas doenças e nossas enfermidades. Então é uma consagração, uma separação. Então o símbolo do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo no dia que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Então veio sobre nós o Espírito Santo e trouxe um fruto, como se fosse uma laranja de 9 gomos. Então, um fruto com 9 qualidades foi colocado dentro de nós. Nós vamos desenvolver isso daqui para frente, experimentar de cada um desses gomos. Então, vamos ter uma vida diferente. Vamos produzir aí coisas que são de Deus, resultados da presença do Espírito Santo em nós. Então, veja só que a partir daí, nós ainda vamos receber um revestimento de poder, que é uma capacitação de Deus para fazermos a obra de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo. Então ele vem para nos preparar aí, nos capacitar para fazermos a obra de Deus. Então agora, cheios do Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. Então ele vai nos guiar, a partir daí ele vai ter a preeminência sobre nós, quando nós nos colocarmos à sua disposição, quando nós nos entregarmos totalmente a ele. Então ele vai controlar, desde que nós, então, permitamos. Agora, depois disso, ainda quando nós fazemos a obra de Deus, ele vai nos capacitar mais ainda, dando a nós dons do Espírito Santo, que são agora armas para o combate, para ganharmos almas, para libertarmos as almas do poder de Satanás. Então são armas, são capacitações, são os dons, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, fé, milagres, dons de curar, aí vem profecia, dom de línguas e interpretação de línguas. São capacitações para nós fazermos a obra de Deus. Então veja só que nós vamos estudar sobre isso já no próximo trimestre. Então vem também aí uma escolha soberana de Deus. Ele chama a todos, mas alguns ele vai separar para o ministério exclusivo da igreja. São pessoas dadas à igreja para fazer a obra de Deus, para liderar a igreja. São ministérios que estão em Efésios 4:11, né? Então são homens dados à igreja, apóstolos,
profetas, evangelistas, aí os pastores e os mestres. Então são pessoas chamadas por Deus, escolhidas dentre todos os chamados e colocados à disposição da igreja para fazer então o trabalho da liderança da igreja. E além disso, nós vamos ver no próximo trimestre que Deus chama pessoas e coloca para fazer coisas especiais na igreja. Por exemplo, alguns recebem aí um dom de serviço, que nós chamamos, para, por exemplo, ajudar a igreja financeiramente. Outros, Deus chama para trabalhar, por exemplo, no trabalho da secretaria. Outros, Deus chama para organizar aí cruzadas evangelísticas. Então, Deus vai capacitando pessoas para fazer a sua grande obra aqui na terra. Então, existem os dons de Deus Pai, esses dons de serviço, existem os dons de Cristo, que são os ministérios, e existem os dons do Espírito Santo, que são os 9 dons que estão em 1 Coríntios 12. Mas tudo isso nós vamos estudar no próximo trimestre, numa revista aí comentada pelo pastor Erinaldo Renovato de Lima, lá do Rio Grande do Norte, de Parnamirim, e nós estaremos estudando detalhadamente sobre esse assunto. Vamos aí, então aí, ao nosso tópico 3. Animais são imolados como sacrifício. Êxodo 29, 10 a 18. Era necessário que antes de ministrar em favor do povo, o sacerdote oferecesse sacrifícios de holocausto por sua própria vida. Arão e seus filhos deveriam levar um cordeiro sem mancha ou defeito diante do altar. O cordeiro morto tipificava a morte vicária de Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15, 3. A morte vicária de Cristo proporciona ao homem pecador a reconciliação com Deus. Jesus morreu para expiar os nossos pecados, 1 de Pedro 1, 18 e 19.